E aí, pessoal, beleza? E aí, galera, dolorosamente aconchegando-se. A nossa reflexão de hoje é sobre fibromialgia. Talvez um dos problemas mais mal assistidos que a gente tenha em relação à dor crônica de uma forma geral. Bom, vamos lá. Então, boa noite. Eu sou Arthur Padão, bem-vindos aí ao meu canal do Desvendando os Mistérios da Dor. E mais uma live que a gente traz sempre temas multiprofissionais relacionados à dor. E hoje, não diferente dos outros, mas em relação à importância, a gente vai falar de fibromialgia, especialmente sobre o diagnóstico de fibro, né, se realmente as pessoas têm fibro mesmo, e se esse diagnóstico bate dentro do que os profissionais de saúde estão dando assistência. Não tem nenhuma pretensão minha aqui de conflitar o próprio médico de como ele vai dar o diagnóstico e tal, de maneira nenhuma. Aqui é meu papel como profissional de saúde discutir um problema que é o diagnóstico de uma condição dolorosa, extremamente incapacitante, prejudicial para a vida das pessoas e que está cada vez mais presente aí na rotina, não só de quem atende os pacientes com dor, mas existem cada vez mais diagnósticos de fibromialgia no mundo todo. E é quase uma epidemia, né, de diagnósticos de fibro, como se praticamente todo mundo que tivesse uma dor um pouco mais complicada e que o profissional não pudesse dar assistência adequada, não tivesse habilidade para dar assistência, ele acaba recebendo o diagnóstico de fibromialgia, né? Não só pela questão da dor, mas também pelo estado emocional, e acaba que o cara o paciente, né, recebe um diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia já é uma condição dolorosa já de algum tempo desse diagnóstico de existência, tem uma prevalência não grande, mas uma prevalência consistente, é menor do que dor neuropática, por exemplo, uma prevalência aí brasileira de 3%, 2 ponto alguma coisa por cento na população do Brasil, e em alguns outros países do mundo chegando a 4, 5% da população mundial. Então, é um diagnóstico que depende de sinais e sintomas específicos, né, dentro da última atualização que a gente tem do diagnóstico, que é 2016. Então, o paciente tem critérios bem definidos para que sejam aplicados. É claro que, quando a gente pensa nesses critérios, eles se misturam a outras condições dolorosas e você precisa excluir essas condições dolorosas com diagnóstico para que o paciente seja adequadamente diagnosticado com fibromialgia. Agora, a pergunta de $1 milhão que eu sempre me faço quando recebo paciente que tem esse diagnóstico, eu já acompanho muita gente com diagnóstico de fibro, e é assim, por que tanta gente recebe o diagnóstico de fibro? Talvez essa seja uma pergunta que eu não vá conseguir responder totalmente, porque vários profissionais de saúde atendem pacientes com fibro, médicos, físicos, enfermeiros, psicólogos, professores de educação física, e muita gente diz que tem fibro porque lê na internet e acha que os sintomas se encaixam com a sua condição. Então, é meio que uma salada de frutas mista, né, cheia de frutas desconhecidas que você não consegue identificar, mas como está na salada você chama de fibro, né? Então, parece que todo mundo realmente tem fibromialgia. Então vamos pegar o seguinte, ó, vamos pensar que a fibro tá nesse espectro aqui, de uma mão em relação à outra. Então, todo mundo que está nesse grupo de uma mão em relação à outra está dentro do diagnóstico correto fibro. Mesmo que ele esteja nessa ponta perto de fora, ele está dentro do diagnóstico. A mesma coisa, o grupo que está nessa ponta para fora, dessa ponta para dentro, está no diagnóstico. Então você tem esse grupão e uma massa de pessoas que se encaixam bem nos critérios de diagnóstico de fibro. Só que é interessante que eu tenho muitos pacientes que estão próximos a esses extremos, não fazem parte dessa sintomatologia generalizada que vários pacientes têm, mas também se encaixam no critério. Então, muitas vezes, a gente acha que esses pacientes desses extremos não têm fibro, porque eles não têm todos aqueles sintomas extremamente incapacitantes que os pacientes têm, mas eles também estão dentro do mínimo dos critérios diagnósticos. Isso é um primeiro problema em relação a classificar o paciente. Eu mesmo, quando eu estava no grupo de dor aqui no Rio, a gente tinha sempre mais ou menos um perfil de pacientes que tinham fibro, que eram os pacientes com queixosos, com dor generalizada, com distúrbios de sono,
distúrbios cognitivos, e aí as pessoas chegavam andando mal, incapacitadas, super prejudicadas na sua vida, mas você também tinha pacientes que não chegavam dessa forma, mas também se encaixavam no critério. Então pareciam dois perfis diferentes para o mesmo diagnóstico, só que eles tinham, todos tinham os mesmos critérios. Então, sim, eles fazem parte do diagnóstico, mas eles têm apresentações clínicas diferentes. Então, estão dentro desse espectro que eu falei para vocês, da fibro. Então, isso também dificulta muito para o médico, principalmente, que é muitas vezes o primeiro contato para o diagnóstico de fibro, definir realmente se o cara tem fibro, porque a gente já tem um preconceito em relação ao perfil do paciente. Né? A gente sabe que dor crônica, a gente tem um perfil complexo dor crônica e tem um perfil dor crônica que não é tão complexo, e muitas vezes a gente acaba criando esse preconceito em relação a achar que todo mundo que tem fibra tem que ser daquela mesma forma, e não é assim na prática do dia a dia. Mas voltando aqui à discussão, porque parece que todo mundo tem fibra, né? Então, tipo, o paciente ele teve uma briga com um familiar ou terminou um relacionamento, desenvolve dor no corpo todo, ele é diagnosticado com fibra. Teve dores que estão pontuais em várias partes do corpo, fibro. Tem depressão, está com dor, fibra. Então, assim, parece mesmo que uma epidemia. Mas, na verdade, eu já vou falar sobre isso, né? Os critérios, eles são bem definidos e pelo Colégio Americano de Reumatologia, o Wolff, que fez todas as propostas de 90, 2000, 2011, 2012 e 2016, que são os critérios mais atuais que a gente tem. Então, teve uma publicação americana muito interessante de 2017 e também depois outra pesquisa em 2018. A gente vai deixar esses dados disponíveis para que vocês possam acessar os artigos, mostrando que 3/4 dos pacientes em 2017 nos Estados Unidos que receberam diagnóstico de fibro dentro do grupo de pesquisa, eles não se encaixavam nos critérios atuais de fibra, ou seja, 75% dos pacientes. Se a gente pegar 100 pacientes com fibro, 75 não se encaixavam nos critérios atuais de diagnóstico, ou seja, não deveriam ser diagnosticados com fibromialgia. Aí você pensa assim, cara, bizarro, sinistro, é muita gente mal diagnosticada? É muita gente mal diagnosticada. Isso não é um problema americano só, isso é um problema no mundo todo, e acredito que no Brasil, como não tem esse mapeamento ainda dos diagnósticos, a gente estava até fazendo esse mapeamento na clínica de dor que eu trabalhava, mas está bem estacionado, a gente avaliou mais de 100 pacientes com fibro, que receberam previamente o diagnóstico de fibra, que já tinha uma história de 7, 8 anos de diagnóstico. A gente comparou os diagnósticos, se ele se encaixava no critério de 90, e comparou com o critério de 2016. Então, teve aí resultados bem assustadores, mostrando que existe um excesso de diagnóstico talvez muito maior do que problemas diagnósticos em dor lombar. Exagerei, né? Dor lombar é sempre um problema grande. Mas, assim, os pacientes são muito mal diagnosticados mesmo, né? E aí a gente não pode depositar só na conta do médico a culpa disso. O médico tem a sua parcela de culpa pelo erro no diagnóstico, que aí é falta de treinamento do médico e do profissional que vai fazer o diagnóstico, mas também que, cara, o cara vê as informações na mídia, o que mais tem é informação de diagnósticos pontos dolorosos que nem fazem mais parte do critério, são de 90. E o paciente olha, eu tenho vários pontos dolorosos no corpo, então eu tenho fibromialgia. Pô, foi taxado de fibro, inclusive. Então, tem essa questão da mídia, tem a questão da falta de treinamento profissional. Por exemplo, se eu sou fisioterapeuta e identifico que o paciente se encaixa nos critérios, eu tenho que referir o paciente para o médico, para o diagnóstico. E aí, se eu não sei esses critérios, eu não vou direcionar para o médico, achar que ele tem alguma outra condição. Ou se eu sou mal preparado, mal treinado, eu vou dizer que os pontos dolorosos que são os problemas do diagnóstico, e aí eu vou acabar indicando para o médico. Se o médico também estiver desatualizado, ele vai diagnosticar equivocadamente o paciente com fibro. Então, começa sempre uma cascata de problemas relacionados a isso. Então, realmente, se você olhar a conta, que de 100 pacientes, 75 recebem diagnósticos equivocados de fibromialgia. Então, isso é uma conta bem complexa em relação a um problema tão prejudicial à saúde das pessoas, né, no dia a dia. Temos um outro problema relacionado ao diagnóstico, que é a gente tem mais de 20 síndromes de dor generalizada como critérios de como diagnósticos na IASP. A IASP é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, ela reúne várias condições de diagnósticos de dor generalizada. Tem reumatismos de polineurites, poli não sei o quê, tem a própria
artrite reumatoide, doenças reumáticas, e a fibromialgia está dentro desse grupo de mais de 20 diagnósticos. Se não me engano, são 26 diagnósticos de fibro, 26 diagnósticos de dor generalizada. E a fibro está dentro de um deles. Então não é possível todo mundo que tem dor generalizada ser diagnosticado com fibromialgia. Tem alguma coisa errada. Onde a gente está errando? É no treinamento? É na informação? É a própria Associação Internacional que é louca? Algum maluco aí está dando mole aí nesse momento. E a gente não pode transferir esse mole para o paciente diretamente. Não pode, porque aí vai dar ruim. Se você diagnosticou mal, você vai escolher mal a sua conduta. Né? Eu não estou nem querendo conversar sobre as condutas em fibro, porque a maioria dos pacientes não seguem nem os critérios, nem as sugestões mínimas de tratamento para fibro. Então, começa da base o problema, né? Diretamente. Então, se eu tenho múltiplos diagnósticos de dor generalizada e a fibro é apenas um deles, tem alguma coisa errada aí nesses diagnósticos da fibro, e certamente o paciente pode cair ele tem uma chance muito grande de ter um erro diagnóstico de fibro. Então, já atendi vários pacientes, vários, que disseram que tinham fibromialgia lombar, fibromialgia no joelho. Então, assim, cara, tá errado isso aí, tá errado. Então, a gente tem que se posicionar como profissional de saúde e trabalhar junto dos colegas, junto dos médicos, os médicos trabalham junto com a gente, trabalham com enfermagem, a gente tem que se aproximar. Pô, se o médico fez um diagnóstico equivocado, você tem que conversar com ele, trocar ideia, falar, cara, vamos acertar aqui. A mesma coisa o médico viu que o físio errou um diagnóstico funcional, tem que conversar com o físio, não tem essa de medalha de ouro porque o cara acertou o diagnóstico, não, cara. Trabalhar no sistema de saúde, você tem que trabalhar em parceria. Você quer trabalhar sozinho, você toma suas decisões sozinho. Eu tenho um viés muito multiprofissional, né, para quem me conhece mais pessoalmente, então então para mim não tem como você ficar muito isolado do mundo, senão você acaba isolado do mundo, né? Acaba ficando tomando muitas suas decisões sozinho, né? E aí eu aprendi muito a compartilhar decisões da minha vida inteira como trabalhando em equipe, né? Então eu acho que para mim faz bastante diferença. Ainda mais na fibromialgia, que deveria ser tratada numa equipe multiprofissional e não isolada num consultório. Outro problema é usar o mesmo critério de 90 para diagnosticar o paciente que está em 2016, o critério de 2016. Então, por exemplo, em 1990, o paciente tinha que preencher 11, 18 pontos dolorosos no corpo todo, que são em várias áreas do corpo. Ele tinha que ter dor difusa, né, espalhada em várias áreas do sistema, ocupando vários dimídios, né, a gente separa em 5 áreas, né, esqueleto axial, membro superior direito e esquerdo, membro inferior direito e esquerdo. Então, teria que ocupar essa área toda e ter pelo menos a persistência desses sintomas por 3 meses. Depois os critérios foram evoluindo e tal, e hoje a gente, em 2016, excluiu os pontos dolorosos, e o paciente preenche 2 questionários, que eu já falei várias vezes sobre eles no Instagram, que é o índice de dor generalizada, para ver quantas áreas de dor o paciente tem no corpo, e ele tem que ocupar 4/5 dessas áreas, 4/5 desses dimídios. Ele preenche também a escala de gravidade dos sintomas, onde ele vai olhar sintomas somáticos, como cognitivo, que envolvem, né, efeitos somáticos, como déficit cognitivo, distúrbios do sono, fadiga, e também depressão, dor na boca, dor na parte inferior do abdômen. Você junta isso tudo e você encaixa os critérios do paciente com fibro ou não. Então, eles são bem mais definidos do que antigamente. Existem propostas mais atuais de diagnóstico, 2017 e 2018 saíram 2 publicações meio que sugerindo novos diagnósticos, e o próprio Wolff inseriu esses critérios na base de dados que ele tem de cacetada de pacientes nos Estados Unidos, e ele viu que o critério dele era melhor, né? É claro, o viés dele, mas tem gente conflitando muitos desses diagnósticos de 2016, mas é o que está valendo atualmente, né? E o último ponto que eu queria falar para vocês aqui, dessa questão da fibro, o diagnóstico ele é clínico. Então, é você juntar sinais e sintomas, e você encaixar o paciente nos critérios, excluir potenciais outras condições que possam ser similares a esses sintomas, e botar o paciente em fibro. Então, se você encaixa 4 critérios da fibro, se ele se encaixa nos 4, ele tem fibro. Se ele se encaixa em 3, ele pode não ter, né, ou pode ter. Então, fica meio naquela ponta do espectro que eu falei para vocês.
Então, o ideal é que se eu tenho os critérios definidos, eu posso encaixar sim ou não o paciente dentro do diagnóstico de fibromialgia. E existem também sugestão de exames complementares que não são recomendados para o diagnóstico e que até a Sociedade Brasileira de Reumatologia publicou um artigo muito legal, se não me engano foi em 2017 ou 2018, fazendo uma revisão sobre critérios diagnósticos para fibro, e eles olharam os critérios do Wolff 2016 e não recomendaram termografia nem polissonografia para auxiliar o diagnóstico. É como se fosse um exame para você ver alguma coisa, mas não ajudaria o clínico a definir se o paciente tem fibromialgia ou não. Não vou entrar nesse mérito, eu não tenho experiência nesses dois exames para julgar essa questão, mas eles não recomendam o uso desses dois exames. E apesar da termografia ter ganhado um espaço absurdo aí no manejo de uma forma geral do paciente com dor, ainda se tem algumas dúvidas sobre termografia. Eu não sou o melhor profissional para falar sobre isso com vocês. Tem gente muito melhor que eu, inclusive. E mesmo o esquema polissonografia. Eu só estou lendo o que a recomendação sugere ou não para vocês. Tá bom? Então, resumindo aí esse bate-papo sobre fibro, a gente tem um excesso de diagnósticos de fibromialgia no país. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os pacientes leem tudo sobre fibromialgia na internet, e aí quando a gente fala tudo, tem tudo coisa boa, tudo coisa ruim, igual dor lombar é pior ainda, tem muita coisa ruim porque é coisa boa, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para o paciente não se autodiagnosticar com fibromialgia e acabar que a gente aceita e aí leva isso como diagnóstico certo, o paciente é mal atendido, mal assistido, e a coisa se mantém persistente e recorrente. Então, a gente sabe que tem um excesso de diagnósticos no mundo todo, tanto que a prevalência é totalmente equivocada, se você olhar. A gente tem mais ou menos 3/4 dos pacientes são diagnosticados equivocadamente, então a cada 100 pacientes, 75 recebem diagnósticos equivocados sobre fibromialgia, então esse é um número muito grande de equívocos em relação ao diagnóstico. Não sei se é um dos maiores números que a gente tem disso, então isso é um baita problema, até porque existem várias outras síndromes de dor generalizada que se confundem com fibromialgia, mas não tem critérios às vezes tão bem definidos como a fibro tem atualmente, que desde 2016. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, eu sou fisioterapeuta e recebo um paciente que se encaixa nesses critérios, eu com certeza vou referir ele para um médico de confiança, para que, de acordo com a minha avaliação e avaliação médica, eu possa se definir se o paciente se encaixa no diagnóstico de fibromialgia ou não. Então, como o meu foco, claro, com o físio, é um foco funcional, eu perceber que a sintomatologia dele tem prejuízos funcionais relevantes, a gente sabe que na fibro tem esse prejuízo, então esse paciente será direcionado ao médico, que não necessariamente precisa ser o reumatologista, porque a reumatologia abriu, mas a fibro não é uma doença com características reumatológicas como a artrite reumatoide, como a espondilite anquilosante. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas referências de confiança, para que o paciente possa ter uma assistência que eu vou confiar também que o médico vai fazer uma boa avaliação, com certeza, e é uma via de mão dupla, ele vai referir para um fisioterapeuta que ele tem confiança, para que possa fazer uma avaliação funcional adequada. Dentro do que a fisioterapia utiliza para fibromialgia hoje, ela está inserida em quase todas as melhores recomendações para fibromialgia, que são: nível A, se exercitar regularmente, não estou nem dizendo como fazer isso, mas se exercitar regularmente, estimulação transcraniana, com TMS ou TDCS, que eu venho falando bastante sobre isso no meu Instagram, e está um nível alto de evidência, manipulação articular, que no trust, ao invés de você trabalhar com mobilização passiva, massagem, não, é manipular uma vez, uns poucos estímulos, para que o paciente não tenha somação temporal durante a sua proposta de tratamento. Então, exercício, estimulação transcraniana e manipulação articular são as melhores sugestões que a gente tem. E aí a gente tem outras sugestões com menos nível de evidência, como imagética motora, como até a própria massagem, como exercícios subaquáticos, porque tem menos evidência exercícios subaquáticos do que exercícios no solo. Então essa é a turma aí da fisioterapia proposta. Fui diagnosticada com fibro e sempre acho que é um diagnóstico equivocado, mas nunca respondi aos questionários. Onde posso conseguir? Fabiola, eu acho que você devia ir numa consulta eu acho que você tem que ir numa consulta para que também o profissional possa
explicar para você como é que esses critérios funcionam e tal, e acho que é a melhor opção. Eles estão disponíveis no site da Colégio Americano de Reumatologia, então é só você acessar por lá, tá bom? Devido à existência de muitas síndromes de dor, dificuldade de diagnóstico correto ocorre se o paciente apresenta mais de uma síndrome, ou seja, fibro e outra síndrome dolorosa. É isso mesmo, Jorge. Então, assim, muitos pacientes, não são tantos assim, né, mas talvez uns 20, 30% deles tenham mais de uma síndrome dolorosa. Isso não é incomum em pacientes com dores crônicas, ter, por exemplo, fibromialgia, dor lombar crônica, DTM, síndrome do intestino irritável, então terem vários diagnósticos de síndromes dolorosas adicionados à fibra. Então, acaba que muitas das vezes os sintomas se misturam e o paciente fica meio, né, tateando ali. Ele pode ter isso tudo, não tem problema nenhum, mas o problema é que ele precisa ter esses diagnósticos bem definidinhos para que o paciente possa receber o tratamento adequado para cada síndrome, né? Professor, pode falar quais são os critérios? Mas com certeza, Anderson, os critérios são os seguintes, cara. Depois vocês leiam lá no Colégio Americano de Reumatologia, de 2016. Ele tem que preencher 2 questionários, que é o índice de dor generalizada e a escala de gravidade dos sintomas. No índice de dor generalizada, ele tem que ter pelo menos 14, mais de 10 áreas de dor no corpo, mas essas áreas têm que ocupar 4/5 de parte do corpo dele. Então, se a gente divide o corpo em 5 partes, que é esqueleto axial, membro superior direito e esquerdo, membro inferior direito e esquerdo, tem que ter quatro áreas dessas doloridas com dor, para que ele possa se encaixar nesse primeiro critério, preenchendo os 2 questionários. A gente faz um cálculo louco lá dos critérios e vê se ele preenche a pontuação mínima para entrar no espectro que a gente falou aqui do mínimo e o máximo, né, nesse grupão todo. Depois, o paciente tem que ter os sintomas persistentes por mais de pelo menos 3 meses de duração. E o último critério é se o paciente ele pode ter outra síndrome dolorosa associada à fibra. Isso não era possível em 2010, hoje em 2016 sim, então só que ele tem que ter sinais e sintomas de um e sinais e sintomas do outro, para que eles não se misturem tanto e o médico possa fazer o diagnóstico de fibromialgia, beleza? Marcela, será que a Lady Gaga foi diagnosticada corretamente? Não sei, Marcela, não sei. Eu sei que a Lady Gaga tem um monte de coisa, né? Então, se ela tem fibra ou não tem, a gente acredita que sim, porque foi assim que a mídia divulgou e assim que ela que falou, né? Então, vamos acreditar que sim. Mas ela também tem uma outra doença, que é lúpus, se não me engano, né? Então, vamos dizer que foi, né? O que você acha do exercício aeróbico para fibromialgia? Cara, exercício aeróbico, a nível A de recomendação, é até melhor que medicação, inclusive, para fibromialgia, pois é uma das poucas recomendações que estabilizam o sistema nervoso, mas os pacientes não conseguem entrar no nível recomendado de exercício, que é pelo menos moderado. Então, assim, você vai ter que ajustar as doses para cada paciente. Isso, inclusive, até uma colega, Caterine Ferro, que eu admiro muito lá de São Paulo, que ela é físio, ela fez o doutorado dela estudando Pilates na fibromialgia. Então ela viu que os pacientes que iam para o Pilates, apesar de todos terem o mesmo diagnóstico, cada um precisava de um nível de Pilates, de intensidade do Pilates diferente. Então isso significa que eu preciso ajustar o meu treino, ajustar a minha aula para cada paciente. E se eu exagerar, tipo assim, da escola do professor Raimundo, do salário, se eu ajustar isso aqui excessivamente, o paciente se dá mal. Então, acaba que eu preciso puxar essa intensidade para baixo para poder ter um efeito melhor, né? Então, a gente cai, às vezes, o paciente precisa da medicação para se exercitar, mas a maioria só toma remédio, quase ninguém se exercita. E eu sei que é difícil, cara, eu já atendi muitas pessoas com fibra, eles têm essa saída da inércia é complicada, mas se o cara sair da inércia, é possível isso acontecer. É bem possível, inclusive. O Jorge pergunta, qual médico devemos encaminhar o paciente? O reumato, o neurologista e o especialista em dor? Cara, se esses 3 médicos tiverem mínimo de treinamento, eles vão avaliar e diagnosticar o paciente da forma que deve ser adequada, né? Eu tenho relação com médicos dessas 3 áreas de especialidade, só que minha relação muito direta é na clínica de dor, então eu acabo vendo muitos dos pacientes da clínica de dor do que diretamente do reumatologista ou do neuro. Mas se eles tiverem um bom treinamento, os 3 vão estar preparados para o diagnóstico. Se o paciente pode sentir fadiga durante o exercício? Ótima pergunta, Flávio. Um dos trabalhos que eu até recomendo vocês lerem,
que é um trabalho do grupo lá da professora Josimari, lá de Aracaju, dos alunos dela e da Kathleen Sluka, que fez uma americana, que eu também conheço pessoalmente. Eles fizeram uma revisão sobre níveis de tipos de exercício físico, né, os mecanismos de ação em modelos humanos e animais. E uma das recomendações de cara, assim, é que o exercício não pode produzir fadiga, porque ele produz uma reação excessiva do sistema nervoso rebote de um efeito contrário, e o paciente tem um agravamento. Então, fadiga não rola. Ele só pode trabalhar de baixa intensidade. Vai trabalhar de baixa intensidade, o treino é esse, tá bom? Então, fadiga tá, ó, faca na caveira para fadiga. Beleza, que bom que você pode procurar, Fabíola. Depois você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, que aí eu posso direcionar alguém na sua cidade que eu possa conhecer e te ajudar mais sobre isso, tá bom? O Flávio, eu já te falei aqui do ajuste da dose, você vai ter que trabalhar numa dose mais baixa, né? Você não pode trabalhar numa dose que está escrito no artigo, e vai ter que trabalhar na dose do teu paciente, então você vai ter que ajustar isso para a realidade dele. Eu até recomendo que você, inclusive, puxe a dose para baixo e não faça excesso de exercício, senão o paciente vai piorar muito, tá bom? Como desmistificar o rótulo de fibromialgia gerado no paciente erroneamente? Isso é um grande problema. Eu acho que a maneira adequada de mudar esse rótulo é diagnosticar o paciente adequadamente. Se o profissional conseguir mostrar para ele que ele não se encaixa no critério de fibro, mesmo que isso faça ele ficar um pouco chateado e tal, eu acho que isso é uma coisa ética, né, e correta do profissional de saúde. E aí, por exemplo, o médico falou que o diagnóstico dele está inadequado, o físio tem que comprar trabalhar junto com ele e dizer que não é assim, e pô, você está bem, vamos lá, você pode ter uma outra condição, mas não é fibro, porque parece que a fibro vira um terror na vida das pessoas, está ficando tão ruim quanto o diagnóstico de hérnia de disco, né? Então, acho que é bem por aí. Joyce, vamos lá, como o modelo biopsicossocial influencia na fibro? Olha, como o modelo influencia, eu acho que é como a fibra se encaixa nesse modelo, né? Acho que é o caminho oposto. Por quê? Porque se você for comparar uma pessoa que tem fibromialgia com diagnóstico adequado, você vai olhar que a vida inteira do paciente tem uma série de características biopsicossociais que se entrelaçam, não só para provocar dor, mas de um prazo mais passado. Então, vou te dar um exemplo disso. Os centros de dor aqui do Brasil e também algumas pesquisas de fora mostram que mais de 50% dos pacientes que têm diagnóstico correto de fibro têm histórias de abusos físicos, sexuais, histórias de traumas passados, coisas mais graves assim na vida deles que já passaram, e que algum gatilho disparou essa sintomatologia na vida deles e eles seguiram com esses problemas, né? Então, esses gatilhos, será que conhecer esses gatilhos vão fazer muita diferença na história? Eu não sei, mas, por exemplo, na enxaqueca faz, porque conhecer os gatilhos de enxaqueca faz você não ter crise de enxaqueca, e saber que você pode controlar os sintomas da forma mais adequada. Na fibro, eu acho que é um pouco mais difícil nisso, porque tem um enraizamento muito forte no passado da vida das pessoas, e que é um passado que precisa de saúde mental, precisa de acompanhamento psicológico de um psiquiatra quando necessário. Às vezes as pessoas não sabem lidar com isso e precisa de assistência, né? E parar com esse negócio que o profissional de saúde ele tem que ser biopsicossocial para dar toda a assistência do mundo. Galera, isso é uma falácia, isso é uma cascata, conversa para boi dormir. O profissional de saúde tem que saber a sua parte e direcionar adequadamente o paciente para o profissional adequado quando não é do seu domínio. O resto é conversa para boi dormir. Minha opinião pessoal sobre isso. Sem causar polêmica, tá, galera? Flávia, para esses pacientes, acredito que é fundamental trabalhar a educação em dor. Claro, a educação em dor é um modelo, né, de aprendizado sobre dor, para que ele possa entender um pouco mais sobre os sintomas. Um exemplo que você pode falar de educação em dor é que, por que dói o corpo todo? Porque o sistema entende, o sistema nervoso entende que existe ameaça o tempo todo. Então, como existe uma mudança funcional no sistema nervoso, aquilo tudo é interpretado como uma ameaça, então ele vai produzir dor para proteger o sistema do paciente, né? Uma outra ideia de educação em dor, você pode explicar para o paciente que ele não tem um sistema analgésico eficiente. Ou seja, tudo que poderia provocar alívio não provoca excitação no sistema. Então, significa que o paciente vai estar hiperexcitável e não consegue receber analgesia do próprio corpo. É uma analgesia natural. E mesmo que ele consuma analgésicos artificialmente, né, usando até analgésicos fortes, faz cosquinha no sistema, que é um problema
de regulação do próprio sistema analgésico descendente. Um exemplo de você poder usar a educação em dor é explicar por que dói tanto, né? Você concorda que a dor é considerada o quinto sinal vital? Com certeza. E eu vou te dizer mais, cara. Qualquer serviço de qualidade de acreditação em dor no mundo avalia a dor sistematicamente no serviço. Então ele avalia pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura e dor, como obrigatório, né, no sistema. Então, se você quiser considerar que o seu serviço de dor é de qualidade, você tem que avaliar minimamente dor. E a avaliação mínima de dor é componentes básicos, né, intensidade, tempo de duração, o padrão da dor, e ajudar isso no diagnóstico adequado do paciente. Tá? Vocês utilizam termografia como auxílio diagnóstico na clínica? Marcelo? Não, a gente não, quer dizer, não, a gente não utiliza. Claro, né? O médico define a proposta dos exames dele, mas a termografia hoje, pelo menos até a própria revista, até a própria Associação Médica de Reumatologia não recomenda termografia para auxiliar o diagnóstico. É lógico que existe, eu sei que existe um padrão termográfico dos pacientes com fibro, mas ele ainda não se provou cientificamente adequado para o diagnóstico, por ser um exame caro, um exame que demanda despesas do paciente, do sistema, e aí acaba que o diagnóstico é muito mais clínico, mas é muito maneiro uma termografia, isso é inegável. Você vê lá toda a mudança de temperatura, aquele sistema totalmente irregular, é muito legal. Mas a termografia não deveria ser usada como auxílio no diagnóstico, até porque no sistema de saúde pública não vai ter termografia como diagnóstico. Vinícius, os componentes emocionais podem influenciar padrões dolorosos e, consequentemente, influenciar disfunções somáticas. Totalmente, cara. O nome disso é somatização, cientificamente falando, né? E é como se um problema emocional, seja qual for, cara, pessoal, brigou com alguém, tá passando um momento estressante e tal, aquilo gera reflexões, repercussões motoras, físicas, posturais, musculares, e isso se amplifica, né, à medida que esses componentes emocionais se sustentam ao longo do tempo. Então eles se somatizam, o nome disso é somatização. Então isso é super verdade, e na fibromialgia é mais verdade ainda, inclusive, né. Você conhece a técnica de reação do sangue com lise vermelha de baixa potência ILIB? Acho que pode ser utilizado na fibro? Fabíola, conheço. Eu li o artigo do ILIB, né, o artigo ele mostra um resultado excelente para fibromialgia, só que, Fabíola, foi um caso clínico. Então, não é um ensaio clínico estudando vários pacientes, né, comparando com o grupo placebo, comparando com o grupo controle ou com outra terapia. Então, eu não posso sugerir para um paciente uma recomendação de um tratamento baseado num caso clínico. Então, é muito problema isso, né? Eu recomendo para você, recomendaria para você as coisas que estão baseadas na literatura. Mas o ILIB, não rola não. Eu não usaria, não. Qual a melhor maneira de lidar com o vitimismo do paciente com fibro? Pois é muito comum escutar eles falando regradamente que sentem a pior dor do mundo e ninguém entende. Realmente, a maioria das pessoas não entendem por vários motivos. Um, que ninguém está na pele do cara, não tem uma empatia, né, de troca sobre isso. Segundo, os pacientes com fibro são mal assistidos pelo sistema de saúde e muitas vezes são considerados chatos, difíceis de atender. Então já é o outro ponto. E o terceiro é que se os pacientes são mal diagnosticados, cara, o pessoal não entende a condição deles. Então, realmente complica a vida. E aí essa vitimização de ser a pior dor do mundo faz parte do comportamento doloroso do problema. E assim, se existe essa vitimização, essa situação, tem que direcionar o paciente para a saúde mental, talvez eles consigam dar um direcionamento na forma de lidar com isso. Eu não sou psicólogo, sou físio, né? Então uma das coisas que eu te recomendo é não entrar na onda da vitimização. Se você entrar na onda de vitimização, a coisa vai se manter ao longo do tempo. Última perguntinha a ser respondida, pessoal, aqui da Flávia. Você acha válido o diário de dor? Fico na dúvida, pois seria mais ênfase na dor. Flávia, você tem toda a razão. Ele gera ênfase na dor, mas essa é a proposta. A proposta do diário é entender como a dor se comporta na sua rotina, né, e como que ela funciona. Qual o comportamento dela ao longo do dia, o que faz ela piorar, o que faz ela melhorar, para que o profissional possa entender o que acontece com você na sua rotina, porque ele está ali te atendendo 45 minutos, 1 hora por semana, às vezes, o médico, às vezes, 1 mês, 2 meses depois, e eu gosto muito do diário, né, mas tem gente que condena, eu acho que a galera que condena não sabe usar, essa é a minha impressão do diário da dor, tá? Mas eu acho que
o diário é uma ferramenta excelente para que você possa entender um pouco mais do universo da vida dos pacientes. Tá bom? Então, pessoal, fechou aqui a nossa live. Muito obrigado por terem participado novamente. Semana que vem vai ter mais uma live. Depois eu vou... Anderson, valeu, obrigado, cara. Semana que vem vai ter uma outra live. Eu boto... Pessoal, obrigado, valeu. Boa semana.